Olá, divinas maravilhosas! Mais um Drica Pod, este podcast da mulher madura, onde aqui tudo pode, ou quase tudo. E hoje eu estou com uma convidada muito experiente, uma mulher que vai dividir com a gente várias curiosidades e informações sobre a menopausa. Bom, deixa eu apresentar para vocês Andreia Schlovitz. Tudo bom, Nossa, tudo bom, divina maravilhosa? Tudo bem, Drica, tudo bem. Me fale um pouco sobre você, André. Você é ginecologista, obstetra. Hoje tá um trava-língua de obstetra. Mas eu acho que, assim, o importante é que eu vejo que você tem um trabalho bem legal com menopausa. Que é um assunto que... não é assunto do momento, é o assunto primordial aqui do Drica Pod. Certo. Me fale sobre você. Bom, vou falar... em primeiro lugar, obrigada por você ter me convidado para estar aqui, né? Falar um pouquinho com esse teu público, né? E, bom, eu sou uma mulher madura também, tenho 48 anos, coincidentemente, e trabalho com mulheres a vida toda. Tenho 25 anos de formada. E, hoje em dia, o meu foco tem sido mulheres maduras, né? Então, mulheres no climatério, menopausa e pós-menopausa. Tem sido o meu foco. Por que você resolveu focar nesse assunto? Começou, na verdade, a gente estava até conversando isso hoje com a minha filha vindo para cá, e começou com a minha tese de mestrado. Na verdade, eu já trabalhava, sempre fui uma adepta da terapia hormonal, enfim, de qualidade de vida. E já tem 4 anos eu comecei minha tese, está um pouquinho atrasada, mas, enfim, o foco da tese, da pesquisa é em menopausa, mulheres na pós-menopausa. Então, eu comecei a aprofundar mais os meus estudos nessa área. E aí, pronto. E você tem uma identificação com isso? Acabou que você já está no climatério, na menopausa. Isso Sim. É muito importante. Eu acho. Sim. Porque o que eu vejo, né? Que o que falta, e na verdade o que o Drica Pod veio, é para, além de dar voz à mulher madura, que eu sempre falo isso em quase todos os podcasts, é esclarecimento, informação, dividir experiências. E existe muito preconceito até com a palavra menopausa. Então, você fala... Outro dia eu vi uma amiga e falei, ela falou, nossa, não estou dormindo direito, não quero mais transar com meu marido, ai, nossa, estou me sentindo péssima. Eu falei, acho que você está na menopausa. Quem não é menopausa, às vezes é climatério. Ela falou, Deus me livre. Eu falei, Deus me livre por quê? Uma ofensa, é uma fase, né, da sua vida. Quando você ficou menstruada, você falou, Deus me livre. É uma fase da vida. Sim. E aí, quando você tem uma pessoa como você, que é uma mulher madura e que fala sobre menopausa, e vem aqui esclarecer as dúvidas das divinas maravilhosas, das mulheres maduras, isso é muito importante. Sim. Como é que você sente? Você sente ainda que existe muito preconceito ainda em relação a falar de envelhecimento, de menopausa, de hormônio? Sim. É incrível, né? Que nós estamos em 2022 e as mulheres ainda... eu não sei se é medo... eu acho que sim, tem preconceito, né? Isso que você está falando, né? Parece uma ofensa. Você falar para sua amiga, olha, eu acho que você está na menopausa. E tem, sim, muito, muito. Eu mesmo, assim, tenho pessoas conhecidas minhas que, enfim, trabalhando com menopausa e escrevendo sobre menopausa. Essas pessoas, às vezes, vêm me perguntar alguma coisa e algumas falam assim, não, mas veja, eu não estou na menopausa, só estou te perguntando porque eu fiquei curiosa. Quando chegar, eu vou saber. E é engraçado... esse medo, né, esse preconceito, porque eu acho que tem o outro lado também, né, Drica? Assim, o que eu atendo muitas vezes, as mulheres que estão no climatério, menopausa, muitas delas chegam no consultório falando assim, nossa, sinto que a minha vida acabou, que eu morri. Isso é uma fala bem frequente no consultório. Então, eu acho que essas duas coisas estão interligadas. Quais... desculpa, eu te chamo de doutora, te chamo de Andreia. Por favor, Andreia, né? Pelo amor de Deus. Porque a Andreia também é minha amiga. E aí, como é que você... Quais são
por exemplo, os sintomas da menopausa? Tem vários sintomas. Você consegue nomear alguns? Sim, são muitos, né? Em primeiro lugar, assim, um dos mais frequentes são os fogachos, né? Que são aqueles calores. Enfim, ele pode aparecer de várias formas, mas o clássico é aquele calor aqui na região do tronco, pescoço, que sobe para a cabeça, seguida de uma sudorese, de um suor. Né? É o mais frequente, mas tem vários outros, né? Memória. Ai, nevoeiro cerebral. Secura vaginal, insônia, enfim, por aí vai, tem muita coisa. Muito. Esses são os mais frequentes? Sim. Aí, bom, enfim, com a secura vaginal vem também diminuição de libido, dor na relação sexual, aumento de infecções urinárias, enfim. E quais o menos frequente? Bom, aí é difícil te falar, né? Assim, esporadicamente, o que aparece esporadicamente, não sei, vai. Até que queda de cabelo eu acho que também não está tão infrequente assim, volta e meia eu atendo, mas, Drica, não sei te falar o que é menos frequente. Porque cada uma, geralmente você escuta todos de maneiras diferentes para pessoas diferentes. Sim, claro. Quer dizer, você ouve diariamente esse tema, esse né? tema. E essas queixas. E são umas, por exemplo, para mim, que me afeta mais a menopausa é o sono. Eu tenho dificuldade não para dormir, mas para manter o sono, né? Sim, mas isso é bem típico da menopausa, que é um sono mais superficial. Isso. Então, aqueles barulhos que antigamente não te despertavam, seja um latido de cachorro, uma porta que se abre, isso às vezes agora passa a despertar. E o grande problema são aquelas mulheres que não conseguem pegar no sono depois desse despertar, né? Eu sofri, eu tomo magnésio, aí às vezes, nossa, é uma luta. E olha que eu faço reposição. Sim. Mas quando a gente estava falando de identificação, eu ouço e já ouvi, porque eu gosto muito desse tema, muitos médicos homens ou médicas jovens que não entendem, ainda não estão passando por esse processo. E eu não vou dizer que são todas, porque não, eu digo os relatos que eu ouvi, dizendo, eu fui num médico e ele disse que minha vida acabou, eu não tenho mais jeito, eu nem vou fazer reposição hormonal, que não vai funcionar para mim. Sim. Ou então, você está exagerando. Isso acontece mesmo, não é? Acontece muito. E o que é pior, né? Muitas mulheres são privadas de um tratamento que traz muita qualidade de vida, né? Isso eu estou falando especificamente da terapia hormonal e prevenção de muita doença, né? Então, isso realmente deixa a gente, como profissional, indignado, né? Muitas mulheres me procuram no Instagram, enfim, no consultório, eu atendo num posto de saúde também, então eu vejo o outro lado, né? Mulheres mais simples, que têm muito menos acesso, inclusive à informação, mas é super, super comum. Hoje mesmo eu atendi uma paciente, hoje é o meu dia de pesquisa, então eu recebo as mulheres que vão fazer o tratamento com a gente lá no HC, e ela falou, eu fui em 2 médicos e todos eles falaram que eu não podia fazer terapia hormonal. TV. E ela está lá com a gente agora. E eu falei, olha, eu não vejo por quê. Né? Às vezes eu até fico assim, gente, será que eu estou vendo tudo? Né? Pode ser que eu não esteja vendo tudo, mas, infelizmente, é isso mesmo. E de onde vem isso? Porque isso é um mito. Ou é verdade? Porque parece que teve uma pesquisa em 1900, lá pela década de 60. 2002. 2002? Ela foi publicada, que é o WHI. E, enfim, foi um estudo multicêntrico muito grande, enfim, que foi interrompido no meio porque aumentou-se principalmente riscos cardiovasculares. O que é isso? O risco de infarto, o risco de um derrame, né? E teve um pequeno aumento de câncer de mama. Mas, na verdade, o estudo acabou sendo interrompido por causa dos Então, foram uma pesquisa que não, como é que eu vou dizer, não teve um fundamento. Então, na verdade, o que aconteceu completo. na época... Foi bem na época que eu terminei minha residência, 2002,
E eu peguei bem esse boom da terapia, terapia hormonal da câncer, que foi o mais divulgado, né? E o que aconteceu? Teve indústria que quebrou na época, porque vendia terapia hormonal e todo mundo passou a não prescrever terapia hormonal, até porque a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo. Então, na dúvida, não vou dar hormônio. Mas isso gera esse estudo que se dissemina um mito em relação à reposição hormonal, isso é até irresponsável. Porque... Não, é que, assim, num primeiro momento, os números mostraram... Não é que é um mito. Os números mostraram realmente esse aumento. Então, quando você observa... É que os estudos, assim... Foram incompletos. Então, a questão foi que eles foram interpretados com mais tranquilidade depois, nos anos subsequentes. A gente já tem 20 anos pós-WHI, né? Muitos estudos foram feitos depois do WHI, justamente para revisar o que realmente aconteceu. Entendi. O que aconteceu no WHI, que foi um viés que acabou atrapalhando, foi que eles colocaram mulheres de qualquer faixa etária. Então, se eu tinha 70 anos, eu quero participar do estudo. Vem que a gente te inclui. O que hoje em dia a gente não faz mais, que é o quê? Para começar a terapia hormonal, você precisa estar numa faixa etária um pouco mais jovem. É uma janela de reposição? Quer dizer que você não pode nem antes nem depois? Antes depende, né? Até pode. A gente chama de janela de oportunidade. A janela de oportunidade é os primeiros 10 anos pós-menopausa ou antes dos 60 anos. O que chegar primeiro. Então, se você tiver entrado na menopausa, vamos colocar aí 50 anos, até 60 eu posso começar uma terapia hormonal. Depois disso, não. Uma mulher de 53, ela chegou aos 60, não fez nenhum tipo de terapia hormonal, também não vou começar. Você entendeu? Então, eles, na verdade, começaram a delimitar o que era menos arriscado e o mais arriscado. E o WHI não fez essa discriminação, você entendeu? Hoje em dia, a gente já sabe e faz. Agora, quando você... Eu chamei já uma médica vascular, Tá. Porque eu estava falando de acidentes cardiovasculares. E ela falou exatamente isso, que existe um aumento da chance, né, de você, por conta da reposição, só que ela é a favor da reposição. Porque ela fala que a vida da mulher fica tão ruim com a reposição, sem a reposição, porque ela vai ganhar peso. Ela vai ficar com insônia. E o peso, às vezes, ele é também muito prejudicial para as veias, né, e tudo mais. Então, ele aumenta também. E tem aumento de colesterol também. Sim, sim. Eu não falei isso, né, que você perguntou dos sintomas, mas ganho de peso, a mudança do metabolismo, né, então o colesterol que fica pior. E sim, a terapia hormonal, ela ajuda muito. Você inicia ela na fase certa, nessa janela de oportunidade, você previne, inclusive, os acidentes vasculares, tá? Por quê? Porque você faz um trabalho preventivo, né? Você pega uma mulher jovem que ainda não tem, ela tem um sistema cardiovascular ainda razoavelmente saudável, e você dá a terapia hormonal e a terapia hormonal ajuda ela. Você entendeu? Agora, se você pega uma mulher mais velha, acima dos 60 anos, que já está num processo um pouco, não é muito avançado, né? Quem fala muito avançado de envelhecimento, não é, mas, enfim, já tem muito tempo de menopausa e já está vivendo esse metabolismo desfavorável da menopausa por muito mais tempo, aí sim é mais perigoso, porque aí o estrogênio ele pode aumentar esse risco de derrame, de infarto, né? O risco de uma trombose. Agora, para esclarecer, que a gente fala de menopausa, ajuste climatério, o que é climatério e o que é menopausa? Climatério, a gente fala que é essa fase de transição, em que começam os sintomas, né, mas que não necessariamente a mulher parou de menstruar. Né? A gente sabe, acho que você sabe, eu não sei como é que foi para você. É porque eu usava Diumirena, então eu não percebi quando eu parei. Aqui eu faço exame todo ano. Tá. E aí, com 42 anos, eu já comecei a perceber os fogachos. Entendi.
Aí eu fui fazer exame e percebi que eu já estava tendo uma diminuição no estrogênio e tudo mais. E ela ainda conseguiu segurar por um tempo por causa do DIU. Mas com 47 eu entrei na menopausa. Tá. E então o climatério, ele é antes. O climatério é toda essa fase, começo dos sintomas e todas as modificações que acontecem, né, até a gente parar de menstruar e entrar na pós-menopausa, né, que a gente define menopausa como, então, climatério é toda essa fase pré e pós, né, que é recheada de sintomas e todas essas modificações na vida da mulher. E menopausa é aquela última menstruação da vida, né? Que a gente só vai realmente saber, claro, uma mulher como você que usa DIU, ou que a gente tem alguns critérios que a gente usa, mas fica um pouco menos claro, né? Mas para uma mulher que não usa hormônio nessa fase, então ela vai ter uma última menstruação. Dali a 1 ano, a gente fala que foi a menopausa. Se ela ficar 1 ano sem menstruar. 1 ano sem menstruar. Entendi. Eu não vou mentir que eu sou a favor da reposição hormonal. Porque eu vejo muitas mulheres, assim, sofrendo muito com a reposição. É claro que eu não posso deixar de falar que a reposição tem que ser feita com um médico, um acompanhamento. Existe um equilíbrio entre os hormônios, não existe? Sim. E não assim, não é simplesmente passar... Tem uma quantidade, precisa ver o que tem que repor. Como é que é isso? Como é que você avalia o que... que é melhor? Chega uma mulher e fala, olha... Porque a sensação, para quem não consegue fazer reposição, talvez para algumas mulheres, é que é isso mesmo que você declarou. Ah, minha vida acabou. Isso. Porque, às vezes, para algumas os sintomas são mais leves, mas para outras é bem complicado. Muito. Cheguei no seu consultório e falei, nossa, minha vida acabou, eu tenho todos os sintomas. E aí, como é que você faz? Bom, primeiro, uma anamnese, que a gente fala, é uma entrevista, né? Eu converso muito, a minha consulta é mais de 1 hora, porque, assim, primeiro eu deixo o paciente falar tudo que ela está achando ruim, o que está ruim, e depois eu direciono um pouco, né? Até para os sintomas, para saber o que está acontecendo mesmo. Fora isso, eu preciso saber se ela tem algum tipo de doença, porque uma mulher nessa faixa etária, assim, a gente já começa a ter que lidar, às vezes, com algum tipo de doença, né? E, bom, avaliado tudo isso, um exame físico, faço os exames preventivos, né? Você tem que ter uma mamografia, você tem que ter um exame de mamas e mamografias sem problema, porque se existir uma suspeita ou alguma coisa que fale assim, eu preciso olhar isso melhor, eu não vou poder dar hormônio, né? Enfim, eu faço toda uma avaliação geral com exames preventivos. Se tiver tudo ok e a paciente quiser, a gente propõe um tratamento. Hoje em dia, depois do WHI, tem coisa ruim que vira coisa boa, né? Porque, assim, a gente não se acomodou lá atrás. Entendi. Então, a gente pôde evoluir nos tratamentos também. Então, hoje em dia, a gente tenta escolher o melhor tratamento, na menor dose, que seja um tratamento que ofereça menos risco para a paciente. Com mais qualidade de vida. E trazendo a qualidade de vida que a gente quer. Então, a gente tem essa opção hoje em dia, né, de tratamentos. Depende muito do que a paciente me traz, entendeu? Às vezes, eu começo com tratamento transdérmico, via pele, ou às vezes até o pessoal hoje em dia gosta de demonizar um pouco o comprimido, né? Falar, isso aí é péssimo, isso é do passado, tal. Mas não necessariamente é. Tem algumas mulheres que se beneficiam muito. Ah, é? Então, Quando que isso acontece? Por exemplo, a terapia oral, eu geralmente começo com um tratamento mais simples e com uma menor dose. Então, eu gosto muito de usar o tratamento transdérmico, que é o que hoje em dia muita gente chama de bioidêntico, né? Se a paciente não... Porque nem toda mulher refere melhora. Ela usa e ela fala, putz, Andréia, não melhorou. Eu continuo tendo calor, continuo dormindo mal, não sei, não me adaptei. Eu tenho uma amiga minha, que ela é médica, inclusive, que ela ia colocando um monte de puff no braço, ela falava, gente, não melhora de jeito nenhum. Eu falei, gente, tem limite para isso, não vai colocar tudo que você quer, né? É muito engraçada. E para ela, a gente acabou, que é um exemplo que eu vou te dar, a gente acabou passando para o oral, porque o oral, às vezes, a gente tem uma melhor resposta no controle de sintomas, entendeu? Entendi. Apesar que
o oral, às vezes aumenta um pouquinho mais o risco de trombose. Entendi. Tá? Então, por isso que ele foi um pouco demonizado. Mas a questão é, se você seleciona muito bem a tua paciente, é uma paciente saudável, com risco baixo para trombose, e ela está com esse tipo de queixa que eu te falei agora, por que não usar? Se ela vai vir ao meu consultório a cada 6 meses, eu vou acompanhar, estou sempre em contato com as pacientes, então, Quais são os hormônios que você repõe? Eu estou te fazendo uma pergunta, eu sei, mas eu sei que muitas das vezes não sabe. É assim, depende se a mulher tem útero ou não, né? Porque o que acontece se ela não tem útero? Se ela não tem útero, é um pouco mais simples. A gente só vai dar o estrógeno, que é na verdade, o hormônio que realmente vai melhorar sintoma de menopausa, tá? Algumas pessoas gostam de fazer progesterona um pouco, porque fala que melhora sono, tem uma ação a nível de sistema nervoso central, mas classicamente, uma mulher sem útero, ela pode usar só o estrógeno. Entendi. Tá? É um pouco mais simples. Agora, a mulher que tem útero, que é a maioria, né? A maioria tem útero, você precisa usar a progesterona. Isso é super importante, porque muitas mulheres, às vezes, chegam no meu consultório usando estrógeno com útero. E eu falo, meu Deus. Entendeu? Progesterona é muito importante para quem faz reposição de estrógeno, né, doutora? Isso, porque o estrógeno no útero, ele pode estimular o nosso útero de uma forma exagerada. E que é o nosso endométrio, que é o forro do útero. Ele pode estimular de uma forma exagerada se não tiver a progesterona. Então, a progesterona é o controle do estrógeno no útero. E para não deixar que o endométrio cresça demais e, enfim, lá na frente, se você não faz essa oposição com a progesterona, isso pode virar uma hiperplasia ou até um câncer de endométrio. Então, tem que tomar muito cuidado. A minha médica, ela fala, Drica, você precisa fazer, o que tu sempre falou, estrógeno com progesterona, estrógeno com progesterona. E poucas sabem disso, sabia? Poucas sabem disso. Isso não tem nem a ver com nível social. Tem a ver que eu já conversei com muitas que falam assim, eu faço reposição de estrógeno, faço de progesterona? Não. Eu falei, como não? Você sabia que tem que fazer? Tá vendo? Isso que é super esclarecedor. Sim. E a testosterona? Porque a testosterona é a queridinha, né? A queridinha. Então, a testosterona, eu vou falar para você, assim, eu estudo testosterona, então eu gosto muito de falar sobre esse tema, né? Mas, assim, eu acho que cria-se uma expectativa muito grande. Eu criei uma expectativa grande na testosterona. Então, você sabe o que eu tô falando, né? Eu achei que meio que me salvasse em algumas coisas. E não necessariamente vai, né? Assim, ela é um coringa, né? Então, eu falo que ela é a cereja do bolo. Então, para que ela, assim, a gente faz a terapia clássica, estrógeno com progestágeno. E para aquela mulher que a gente avalia que a queda da libido dela, que na verdade a testosterona a gente usa para melhorar a libido. Essa é a indicação clássica. A gente não usa testosterona para outras coisas. Isso ginecologicamente falando. Tem gente em termos que usa de saúde. Não. Tá, não, eu geral, sim. geral. E com esse pessoal que indica testosterona, que toma mulherada que toma testosterona para ficar marombada? Então, isso tudo é prescrição que não está de acordo com a ciência, tá? O que eu quero dizer com isso? Assim, as pessoas estão usando... Claro, a testosterona melhora a disposição, aumenta a massa magra... E o problema é que, para realmente você melhorar a massa magra com testosterona, as doses são bem mais altas. Entendi. Então, por exemplo, tem efeitos colaterais, que ninguém fala as coisas ruins, fala as coisas boas. Que acho legal a gente falar. Então, a testo, ela tem efeitos colaterais. Os mais comuns, acne, piora a pele, tá? Pode dar queda de cabelo. Aliás, muita gente me pergunta na minha página, fala assim, poxa, eu tô com queda de cabelo, eu preciso usar testo. Não, gente, é o contrário. Tá? Porque o excesso de testosterona, pode dar queda de cabelo. Sim. Além disso, ela piora a parte metabólica, então parte de colesterol, né? Então ela mexe com isso. Outra coisa que ela faz, e isso casos extremos, mas eu tenho paciente assim, alteração de voz. Eu não sei se você já viu mulher... Sim, que faz para coisa fitness, fica com uma voz mais grossa. Sim.
E isso não muda depois, tá? Você pode fazer fono, você pode fazer... É muito difícil a voz voltar ao que era antes. Entendi. E também aumento de clitóris, que também não volta depois. Ah, entendi. Tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. E vou falar, você vê, eu tenho uma paciente na minha pesquisa que foi procurar a gente porque ela fez tratamento com testosterona no passado, teve alteração de voz, ela fez bastante fono e tal, e ela estava muito assustada porque não tinham falado para ela sobre os efeitos colaterais. Então, ela foi buscar a gente que está dentro do HC, no Hospital das Clínicas, falar, não, eu preciso de um lugar mais sério, né, para eu poder confiar de novo que isso vai fazer bem para mim. Então, isso acaba afetando até a indicação, porque as pessoas, às vezes, dão, às vezes, hormônio numa quantidade que não tem que dar, ou eu estou falando aqui o que eu acho. Sim. Que dão hormônio numa quantidade que não tem que dar, dão hormônio para quem não precisa, Isso. e às vezes os efeitos, assim, tomei, não me fez, não aconteceu nada, ou eu tomei e começou a cair cabelo. Mas, por isso que a indicação e ir no médico especializado faz toda a diferença. Faz. Porque aí ela vai ter uma experiência ruim que vai reverberar para muitas outras mulheres que vão chegar à conclusão que a reposição é ruim. Isso, exatamente. O que eu vejo, Drica, é essa falta de critério mesmo, sabe? Eu atendo, às vezes, algumas mulheres que me procuram que já estão fazendo o tratamento e elas, na verdade, faltou realmente esse critério assim, para selecionar. Então, muitas vezes, elas me procuram e o que eu faço é tirar a medicação. É o contrário, porque eu falo, não, eu acho que isso não está te beneficiando e vamos acompanhar. Né? Eu nunca começo uma terapia hormonal com testosterona. Muito difícil. Eu nunca comecei com testosterona. Eu comecei depois com testosterona, assim, uma quantidade pequenininha. Isso. Exatamente. Só para regular mesmo, porque eu fiz o exame de testosterona e minha testosterona estava indetectável. Mas aí eu vou falar sobre isso também. Eu vi você falando isso no Instagram. O que significa isso? O que significa isso? Na verdade, os testes de testosterona laboratoriais, eles são muito ruins para medir testo baixa. Tá? Existem estudos que mostram, inclusive, comparando, porque existe um método, tá? Que é um nome até difícil, espectrometria de massa. É um exame que é o mais fidedigno, que é aquele padrão ouro para medir testosterona em mulher. Tá? Só que ele não é comercializado em laboratórios. Por quê? Porque ele é caro, ele é um método complexo, exige uma pessoa apta, uma pessoa para interpretar o exame, então é muito caro, eles não usam isso. Então, o mais comum é a quimioluminescência. Depois você dá uma olhada no teu exame para ver se é isso mesmo. Tá. A quimioluminescência, ela não é sensível assim, entendeu? Então, às vezes, existe essa comparação entre os dois exames. Vamos pegar o teu sangue e vamos fazer os dois exames, esse mais específico e esse menos específico, que é o comum que a gente costuma fazer, que tem em laboratório. A testo na quimiluminescência está 0 e na espectrometria de massa está 20. Jura? Existe essa diferença. E aí você vai repor uma coisa que você não precisa repor? Então, a gente não usa exame laboratorial para guiar a gente para repor testo. O que a gente faz é a clínica da paciente. Né? O que significa isso? A queixa que a mulher traz para a gente. Né? E, claro, sexualidade e sexo e libido não é só hormônio, né, gente? Tem um monte de coisa envolvida. Então, às vezes, o que acontece? Eu disse para você da expectativa da testosterona, porque muitas vezes a gente tem que ver um momento de vida. E eu estava num momento de vida muito estressante. Quer dizer, o ano passado, todo mundo, é uma face da Terra inteira, estava muito estressada. E eu acho que tem que se observar também assim, o meio ambiente que a pessoa está inserida. Fase de vida. Como que é isso? Relacionamento, tudo. Drica, assim, sexualidade da mulher, principalmente, é um monte de coisa, né? Junta, misturada, a gente não separa. Você não brigou com teu marido e vai pra cama e tá morrendo de tesão por ele. A mulher diz que começa a transar no café da manhã. Você já viu isso? Já, claro. Quando o cara os preliminares, não, né? A preliminar não é preliminar assim... Na cama, Na cama. Oi, meu amor, dá beijinho. Ai, você tá linda. Você tá linda, nossa. Aí vai seguindo o dia, vai chamar, manda um WhatsApp.
WhatsApp, vai te conquistando para chegar na noite. Você tá ali, super. Mas é verdade. Sim, né? É isso aí. Então, assim, o que adianta? Estresse é um fator crucial. Assim, atrapalha pra caramba, tá? Isso é verdade. Um momento de estresse, você está vivendo alguma fase difícil. E isso é interessante, né? Porque a pandemia, como as pessoas ficaram mais em casa, achava-se no começo que as pessoas iam transar mais, né? E foi o contrário. Diminuiu a frequência de relações. Por que você acha que isso? Eu acho que por tudo isso tem a questão do estresse, você se ambientando com uma nova vida, a gente com medo gigante de pegar doença, de morrer, né? Perdendo pessoas queridas. Próximas. Né? Aumentou também, o que a gente viu muito foi um aumento de ansiedade, depressão. A depressão super atrapalha também essa questão da libido. Então, não tem como você fazer uma avaliação, assim, atender uma mulher e querer já de cara passar uma testosterona. Você pode atrapalhar, você entendeu? Vamos ver, né? Se aí você pergunta para ela como é que tá, esperar um pouco, né? Geralmente, na primeira consulta, eu não passo testosterona nem muito difícil. Em geral, eu faço, se a paciente for iniciar uma terapia hormonal, eu inicio uma classe, como uma convencional, e vou acompanhando, à medida que vai passando o tempo e a gente vai avaliando. O que a testosterona... Vamos falar por hormônio. O que a testosterona melhora? Testosterona, ela melhora a parte do desejo, que eles chamam é o desejo sexual, né? E a disposição para o sexo, tá? Porque também tem isso, né? As mulheres, porque tem duas coisas. Uma coisa é a falta eu não penso em sexo e tal, mas quando meu marido me estimula, eu gosto e eu respondo bem e tenho prazer e é gostoso, tá? Isso é o comum, né? Mas tem essa questão da disposição. Tem mulheres que, além de não pensarem em sexo, não quererem, né? Elas não querem nem ser estimuladas pelo parceiro. Por que será? Você acha que aí entram outras coisas, não é? Na educação sexual, tem tabus. E, Drica, tem uma coisa interessante que a gente começou falando, que eu falei para você, que é essa coisa da mulher que chega no consultório falando, eu morri. Tem uma coisa muito forte, que eu acho que você tem uma influência super positiva, que é essa questão da autoestima. A mulher que chega nessa fase, ela acha que ela não é mais gostosa, que ela não é mais sexualmente atraente. Isso tem um impacto super forte na sexualidade. Então, ela meio que apaga, né? Não vai ter hormônio que vai fazer ela ficar animada. Por isso que, às vezes, o pessoal fala, nossa, que a beleza, ela é fútil. Ela não é fútil. Não. Ela é fútil na medida que você deixa de... que você fala só isso, seu assunto é só esse. Na medida que você deixa de comprar comida para comprar uma coisa para beleza, mas ela faz parte da sua vida. Ela tem que ser feita, tem que ser cultivada, que é o auto-amor. Sim. E isso, para a mulher, você gostando ou não gostando de cuidar da pele, de se cuidar, ela interfere muito. Essa é a realidade, que a mulher gosta de se sentir bonita, ela gosta de cuidar do cabelo, ela gosta de ter um momento dela, mas ver o corpo se transformando, ver o corpo mudando, ver você... Por exemplo, eu emagreci, esse final de ano eu parei de ir para academia, eu engordei assim, rápido. Fácil. E aí você fecha a boca, come uma coisinha, e não perde e peso. não perde, vai lá, malha, e fala, gente do céu, o que eu vou fazer para isso? E você não se reconhece. Eu acho que a maioria das mulheres que eu converso, eu não me reconheço. Eu não sou a mesma pessoa que eu era há 5 anos atrás, 3 anos atrás. Isso. Então, esse resgate da beleza, do se cuidar, de você se amar e falar, não, eu tenho que cuidar de mim. Porque a gente só vai, que eu falo muito isso, sabe? Que as pessoas confundem muito egoísmo com autoestima e autocuidado. Isso. Porque o fato é que se você não se cuida, você não se põe em primeiro lugar, existe um porquê que você deve se colocar em primeiro lugar. Porque para você cuidar do outro, você primeiro precisa estar bem. Isso. Imagine que você é uma mãe que cuida de uma família.
Como é que você vai cuidar dessa família se você ficar doente? Isso é realmente... E às vezes a mulher fala, não, eu tenho que meus filhos em primeiro lugar. Não, é você, porque para os seus filhos estarem bem, para o seu marido, para a sua família, para você trabalhar, você tem que estar com saúde. E é isso que eu falo, isso não é um ato egoísta, isso é um ato de amor. Você se autocuidar é um ato de amor com você mesmo e com a família. Com certeza. Você tem toda a razão, e isso é super importante. E o que eu escuto é justamente uma mulher, elas vão abandonando isso, né? Ah, meu corpo mudou, agora eu tenho aquela barriga, eu já não... Enfim, meu corpo está diferente, eu tenho dificuldade de cuidar dele, não sei nem como cuidar, e ela vai se apagando. Então, você vê que a sexualidade está muito além do que um creme de testosterona, né? Então, a gente tem que trabalhar tudo isso. Tem uma conversa, você acha que é legal uma mulher chegar para um marido e falar, olha, eu estou numa fase, você vai entender que eu estou na menopausa, mas é difícil conversar. Mas eu acho que todas deviam falar. Sim. Mas você sabe que tem umas que escondem do marido. Ah, né? é? Isso que eu falo. Você sabe, né? Opa. É. Ah, essa amiga minha que eu falei para ela, acho que você tá de jeito nenhum, você tá louca. Eu falei, qual o problema? Sim. Essas coisas que não, gente, né? A gente tem que quebrar os tabus, né? Porque menopausa é sinônimo de envelhecimento. Envelhecimento, morte, né? Coisas assim, parece que não tem nada positivo nisso, né? Mas isso é antes. Isso era antes, porque a expectativa de vida era menor. Sim, com certeza. Quando não tinham acesso à saúde, a medicamentos, à reposição hormonal. Sim, com entendeu? certeza. Então, tecnologia científica. Mas hoje você vê quantas mulheres 40, 50 anos que estão se redescobrindo. Mudando, fazendo um turnover, né? Tipo, mudando a vida, começando carreiras, casamentos, tendo filhos. Exatamente. Tem muita vida pela frente. Com certeza. Aí você vem a testosterona, que não pode ser a tábua da salvação. Você tem que ver isso tudo num contexto, né? Quando usar. A progesterona, o que ela melhora? A progesterona, basicamente, assim, a progesterona ainda é algo existem alguns estudos que falam da ação da progesterona a nível cerebral, que melhora, estabiliza a placa neural, enfim. A gente até usa a progesterona para algumas situações específicas não relacionadas com menopausa, tá? Por exemplo, existe um tipo de epilepsia, tá? Que ela piora com o ciclo menstrual. Chama-se epilepsia catamenial, que catamênios é menstruação, tá? Então, chama epilepsia catamenial. E baseada no ciclo de estrogênio e progesterona da moça ou da mulher, né? Ela pode ter aumento das crises convulsivas nessas fases. Então, a progesterona acaba ajudando. Quando a gente faz progesterona contínua, a gente pode ter uma melhora do quadro neurológico dessa mulher, tá? Existem alguns estudos também relacionados a trauma cerebral, mas não tem nada assim ainda, nada muito estabelecido em relação à progesterona. Então, progesterona para a gente, assim, a grosso modo, é realmente para proteger o útero da mulher, mas que melhora sono, melhora. Tem algumas coisinhas aí que ela traz que eu falo que são os ganhos secundários da terapia hormonal. E o estrógeno? O estrógeno é o melhor hormônio de todos, aquele que dá o viço, é que melhora a pele, cabelo. Você lembra quando você estava grávida? Sei, então, você fica linda, com a pele linda. De hormônio. De hormônio. Cabelo fica bonito, a pele, depois que ganha, aí cai o cabelo. Aí cai o cabelo, fica aquela desastre, né? É só tipo temporário. Mas é porque aí também a gente vai pro fundo do poço. Como mulher sofre, hein? Vou te falar, hein? Muito. Esses altos e baixos, né? E, enfim, ele é o hormônio que traz todos esses benefícios e que melhora muito a qualidade de vida da mulher, né? É impressionante. O estrógeno, ele é o principal. Estrógeno, estrogênio, estradiol. Existe essa nomenclatura é um pouco técnica, mas assim, estrogênio seria o hormônio natural que a gente tem no nosso corpo, estrógeno seriam os hormônios produzidos em laboratório, tá? Estradiol é um tipo de estrógeno ou estrogênio também que a gente produz. É o estrogênio mais potente. Por isso que a gente usa ele na terapia hormonal. Todo mundo pode fazer reposição hormonal? Essa pergunta é realmente, assim,
eu sou muito, como fala, eu sou muito empática com as mulheres que, teoricamente, vamos colocar entre aspas, não podem fazer terapia hormonal, porque realmente deve ser difícil estar nesse lugar, né? Mas, esses dias eu estava até lendo um artigo falando sobre terapia hormonal em situações em que ela é contraindicada, tá? Claro, câncer de mama, mulher que tem câncer de mama ou tem uma suspeita de câncer de mama não deve usar terapia hormonal. Alguns outros tipos de câncer, câncer de bexiga, tem um tipo de câncer de meninge também. Que mais que não pode? Uma mulher que infartou, uma mulher que teve uma trombose, tá? Mas, claro, cada caso é um caso. E, muitas vezes, se você aprofundar bem o estudo em relação a essa mulher, às vezes você consegue fazer por um período. É que, assim, é difícil eu falar aqui para você, muita gente vai escutar e vai falar, então todo mundo pode fazer? Não, não é todo mundo que pode fazer. Isso precisa ser avaliado caso a caso. Tá? Mas essas são as contraindicações clássicas. Câncer de mama, trombose, história de trombose, mulher que infartou, que teve um derrame cerebral. Essas mulheres não podem usar hormônio, a grosso modo, vai. Tem existe alergia ao hormônio? Nossa, boa pergunta. Ou assim, a pessoa toma e fala, nossa, eu estou me sentindo péssima. Ou é alguma coisa relacionada à dose, que está mal indicada? Então, Drica, boa pergunta. Você sabe que eu nunca vi alergia, né? Talvez, o que a gente vê, às vezes, no PET, né, que é aquele adesivo, que hoje em dia, até aqui no Brasil, está muito difícil de achar. A gente tem usado mais o gel alcoólico, né? A gente não costuma ver. Mas, claro, deve existir, né? Porque é uma medicação. Então, deve ter uma ou outra. O que a gente vê mais de alergia, sabe aonde é? É creme vaginal com estrógeno. É mais comum. Esse creme vaginal é indicado para quê? Então, esse é o clássico para atrofia urogenital. A atrofia urogenital é a secura vaginal. Né? Tem mulheres que a primeira queixa dela é falar, nossa, agora eu não consigo lubrificar muito bem na relação sexual. E isso pode ser o primeiro sintoma de uma... Porque os sintomas, eles não são iguais para todas as mulheres, como a gente estava falando no começo. Sim. São variados. Muito. Umas têm uns, outras têm outros. Então, às vezes você vai conversar com uma amiga, ela fala... eu tenho... Nossa, eu às vezes faço as enquetes lá no meu Instagram e eu falo, você sofre de sono, você tem problema para dormir, você tem, assim, umas... eu durmo super bem. Umas eu tenho insônia, quer dizer, problema para dormir. Isso. Outras eu tenho como eu tenho problema para manter o sono. Isso. Aí tem umas, por exemplo, eu tive muito pouco fogacho. Sim. Minha mãe não teve nada de fogacho. Então, é muito variado. Muito. Então, a terapia hormonal, ela é bem... Por isso que ela precisa ser individualizada, que a gente fala. Então, uma mulher, por exemplo, que, enfim, tem já está chega no meu consultório com 65 anos, sem terapia hormonal. E ela fala para mim assim, nossa, o pior de tudo é a secura vaginal. Certo. Não consigo mais ter relação com meu parceiro, com meu marido. Tá tudo muito difícil. A gente consegue fazer o estrógeno vaginal. Por quê? Porque é um estrógeno mais fraco, tá? Então, eu até consigo começar um tratamento desses com uma mulher um pouco mais velha. Ele é diferente, tá? Mas aí você está individualizando. Eu não estou dando um tratamento sistêmico, clássico. Eu estou fazendo o tratamento... É local? Local. É local. O que você recomenda para uma mulher que tem secura vaginal? Que eu acho que a secura vaginal, ela é das maiores queixas. Tá entre os e essa secura, ela causa dor? Ou é independente? Ou é dor e secura são as mesmas? É a dor por causa da secura? Seca. Aí, na hora da relação, você não lubrifica. Não tem uma atrofia também? Tem atrofia. Junto com isso, tem atrofia. É que a gente está falando primeiro do sintoma, o que ela sente. Entendi. Né? Isso tudo vem da atrofia. Então, uma mucosa mais fina, que produz menos, lubrifica menos, né? Ela é mais ressecada. Aí, a mulher vai ter relação. Às vezes, ela até consegue lubrificar no começo, mas às vezes ela não consegue manter ao longo da relação a lubrificação. Então, também pode ser um sinal,
né? A mulher fala assim, não, eu fico molhada, tal, mas aí ao longo seca. Isso pode ser um primeiro sinal. Entendi. Tanto que a gente pergunta, na nossa pesquisa, você consegue sustentar a sua lubrificação ao longo da relação sexual? Isso é importante. Mas o que fazer, né? Em primeiro lugar, assim, que a gente pode fazer de cara é um lubrificante, Sei. né? Na relação sexual. Tem algumas mulheres que... Esse lubrificante com hormônio? Ou só um lubrificante? Não, lubrificante comum, à base de água, você compra na farmácia. Por isso que eu sou a favor dos brinquedinhos e lubrificantes, que eu falo. Gente, eu falo sem o menor pudor, que, gente, é uma Tem que ajuda. falar, tem que simplificar. Sabe por quê? isso. Gente, é muito simples. Os brinquedinhos, a gente demora muito. Eu vou falar a real. A gente demora muito para chegar ao orgasmo quando, à medida que a gente vai com a menopausa. Climatério, pós-menopausa, tudo bem. E aí, coitado do marido, gente. Às vezes fica lá... né? Sim. A verdade é essa. E aí você tem que, às vezes, recorrer a um brinquedinho. Aí você vai escolher o que você... Agora eu comprei um sugador. Vou experimentar. Mas tem que ter os lubrificantes, a base de água. Às vezes põe um gostinho, esquenta, esfria. Ah, mas eu não gosto que esquente, experimenta que esfria. Ah, não sei o quê. Cada um vai experimentando o seu. Exato. Mas aí eu acho que essa fase, André, é a fase que você tem que mais usar essas coisas. Mais usar lubrificante, sim. Lubrificantes e acessóriozinhos. E brincadeiras. Com certeza. Porque, gente, é a fase da mulher que ela tem que se redescobrir se também, redescobrir. né? E aprender, porque a gente não para de aprender, né, Drica? A vida toda. E por que não, né? Eu brinco até que, gente, tem tanta coisa, tanta novidade, e sexo é brincadeira, né? Sexo é brincadeira. Eu falava com e comunicação, né? E comunicação. Isso. Então, a gente não tem que levar isso tão a sério e ter tanto pudor, né? Muito pelo contrário, a gente tem que se despindo dessas questões para facilitar. Exato. Mas uma conversa. Eu vou falar para você que eu não fui sempre assim. Eu não fui sempre assim. Eu tô falando hoje, você tá falando, nossa, que modernex. Eu tava contando esse dia que eu fui a primeira vez que eu fui no sex shop, André. Eu tinha 42 anos. Eu me preparei psicologicamente. Você foi toda tímida. Eu falei, gente, hoje eu vou no sex shop. Era um evento. Não, hoje eu vou, respirei fundo, o que eu vou fazer? Fiquei lá, cara, me olhando na cabeça, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou chegar lá e chega, você já viu, sabe quando você parece que vai quase com, como é que fala, disfarçada? Sei. Fui quase disfarçada, cheguei lá. Você acredita que a mãe e a filha são donas do sex shop e elas falavam assim, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui tem esse, tem esse, tem esse, você gostou? Tem esse, tem esse, tem esse. Eu, gente, e elas lidando com a coisa com tanta naturalidade. Eu falei, gente, eu aqui tão preocupada e elas nem... Maravilha. E eu falei, olha que mundo novo, e descobri coisas que eu nunca imaginava. Né? Sim. E aí a única coisa que eu acho que a gente sempre tem que... O que acontece? Respeitar as minhas regras e os meus limites. Eu acho que quando eu falo se comunicar é aí. Porque a gente não pode esquecer que cada uma tem o seu limite. Tem o seu limite, isso é verdade. E se respeitar. O problema, eu acho que é aí. E cada um vai saber do seu. Até aí eu vou. Isso tem que ser falado com o teu parceiro. Olha, você gosta disso, mas eu não gosto. E se respeitar. Porque o problema é quando você não se respeita e a pessoa avança o seu limite. Aí não é uma coisa legal. Aí já não é mais prazeroso. Sim. Então, quando eu falo que precisa se comunicar, a comunicação faz parte também. E o homem, ele precisa entender o seu momento quando eu falo, sabe? Sim. Tipo, olha, tô entrando na menopausa. Você vai ter que ter paciência comigo, ou me ajudar junto. Se o cara for parceiro, ele vai te ajudar. Sim. Eu falo, Drica, esses dias até eu falei sobre isso, que a mulher na menopausa, ela precisa de uma rede de apoio também, não é? Não é só no parto, puerpério, enfim, em momentos quando a criança é pequena. Não, a gente também precisa nessa fase, né? Assim como o adolescente também precisa de uma rede de apoio. Todas essas fases de mudanças muito fortes, a gente precisa. E o parceiro nessa fase é fundamental. A gente aqui está sendo servido como uma rede de apoio para essas mulheres nesse certeza. momento. Isso é maravilhoso. Olha, eu vou te falar, Drica, eu como médica, né? Eu vou falar um pouquinho do meu lado mulher.
Eu, quando entrei na menopausa, eu tinha acabado de casar, meu segundo casamento. Olha. E não tinha nem um ano que eu comecei com sintomas. Aquilo me trouxe uma tristeza tão grande. Eu fiquei muito, muito, muito mal. Aí eu achei, bom, deve ser menopausa, tal. E eu sozinha comecei a me medicar e toma isso e toma aquilo, né? Porque você é médica. Exato, enfim. E aí eu melhorava e depois não melhorava, tal. Até que eu falei, não, gente, eu preciso de ajuda. Não adianta, sozinha eu não vou conseguir resolver, né? Porque vai além da reposição. Exato. Então, aí eu tive amigas, eu tive médicas e o Inconformidades, eu vou falar dele. Claro, porque a Cláudia veio aqui, nossa, maravilhoso, grupo maravilhoso. eu vou te falar, foi uma das coisas que eu olho hoje em dia e falo assim, gente, que sensacional. Eu vou te falar, me ajuda como mulher. Sim. Para eu olhar para o lado e ver mulher como você, né? Que está aí super se cuidando, se achando linda, porque é linda mesmo, né? Obrigada, maravilhosa. E ensinando as mulheres a ficarem lindas. Gente, isso é o máximo. Isso é o máximo. As nossas mães não tiveram isso. Não. A gente é muito sortuda, né? Muito, muito sortuda. Mas a gente tem um caminho grande ainda para percorrer. Tem. É também as que não têm tanto acesso ou Isso. chegar nos ouvidos dos próprios homens que possam estar assistindo isso, para que os filhos, para que eles possam ajudar. Porque essa geração, eles têm uma cabeça melhor. E a geração que vai se seguindo, ela tem uma cabeça melhor, mais aberta, mais flexível. Então, Isso. para encarar, olha, você está vendo esse podcast e de repente está percebendo que sua mãe, ou mesmo as filhas, Isso. que sua mãe não tá sofrendo desses sintomas, olha, mãe, vai procurar uma ginecologista, porque também procurar uma ginecologista. Porque isso é outra coisa. Não, tem que ter. Como Você é tem que que ter é? ajuda médica. Não tem Elas jeito. procuram? Tem procurado ginecologista? Como é que você A mulher é mais. se cuida mais, né? A mulher se cuida mais. Então é bem comum, assim, elas procurarem ajuda assim. Mas como tem esse mix feelings aí, né? Eu tenho uma paciente minha paciente há muitos anos, e de repente ela desapareceu. Nessa fase, ela desapareceu do consultório. Ela ficou uns 3 anos sem ir. Aí eu pensei assim, bom, deve estar acompanhando com outra pessoa, né? Porque, sei lá, achou alguém mais que se Sim. conectasse melhor com ela, tal. Passou 3 anos, ela voltou. Na fase que ela mais precisava. Na fase que ela mais precisava. E aí agora a gente está fazendo todo o trabalho de reabilitação também, né? Porque às vezes você vai indo, você não procura ajuda, o buraco vai ficando maior, né? E vai piorando? Vai. Como vai que sim. acontece se você não começa a fazer? Digamos que eu entro no climatério, já começo a sofrer os sintomas da menopausa, tal, né? E aí, o que acontece se você não procura ajuda? Muitas vezes está associado com um quadro de depressão, né? Isso é uma questão muito importante, né? Uma mulher que se afasta, que não busca ajuda, que fica só naquele casulo dela, evita o assunto, né? Tem que avaliar se não tem uma depressão por trás disso. E olha, a depressão pode atrapalhar sono, pode atrapalhar a memória. E o que é mais importante, que eu tenho falado para as minhas pacientes no consultório, porque existe um preconceito muito grande de buscar ajuda quando o assunto é a saúde mental, né? Boa, muito bom. Não é? E a gente sabe que uma depressão não tratada de forma adequada, ela aumenta em 9 vezes a chance de uma demência lá no futuro. Jura? Juro. Isso é chocante, né? Chocante. E a gente não fala sobre isso. Olha. As pessoas vêm falando cada vez mais sobre saúde mental, até porque a pandemia trouxe esse assunto, né? Veio à tona, não tinha como, porque, enfim, né? Muita ansiedade, depressão. Mas isso é uma questão que a gente precisa avaliar. Então, se você tiver uma amiga, né? Às vezes uma amiga, uma irmã, uma colega de trabalho, que você perceba que ela está diferente, está se afastando, enfim, também é uma hora de você puxar o assunto, compartilhar o que você está vivendo, porque eu acho que isso ajuda, né? A gente falar, tipo, quando eu venho falar aqui, olha, eu fiquei deprimida quando eu entrei na menopausa, né? Eu tive que buscar ajuda, eu não sei tratar depressão, né? Então, eu sei fazer terapia hormonal. E mesmo assim, deveria estar acompanhando com o gineco, né? Mas, eu acho que os dois deviam ser tratados juntos, não é? Isso. Com certeza. Eu brinco, não tem consulta de rotina ginecológica, tinha que ter rotina psiquiátrica também. Mas eu acho assim, me leva a crer o seguinte, você está se sentindo triste, já está na fase que é para estar
a menopausa, o climatério. Você está começando a sentir que está com uma tristeza, uma melancolia, não é? Isso. Você já tem que Primeira coisa também é fazer fazer check-up anual. Sim, ver se não tem nada, né? Porque às vezes você está com algum problema aí que a gente não detectou ainda. Aí você faz a reposição, não resolveu, ainda está sentindo triste, aí junta os dois, que eu acho que é o melhor dos cenários. Sim, sim. E com acompanhamento médico, né, Drica? Porque a automedicação não pode. Não, é complicadíssimo. E aí tem os quadros também da pessoa ter também ansiedade, porque às vezes eu tenho a impressão que gera uma ansiedade junto também, né? Da depressão vem uma coisa também... Às vezes vem o pânico, né? Pânico. Síndrome do pânico, ou a crise do pânico, porque a síndrome já é um quadro mais estabelecido, mas começa às vezes com crise de pânico, né? Aquela pessoa que a gente seria uma crise de ansiedade exagerada, né? Enfim, eu não sou psiquiatra também, claro. Posso estar falando bobagem, mas enfim, eu não... E aí você não fez a reposição, então aí essa moça se afastou. Mas digamos que eu não cuido da depressão, aí porque você falou, chega num determinado momento que o buraco tá mais maior. E aí o que vai se agravando? Pode se agravar muita coisa. Por exemplo, essa minha paciente em específico, ela já vinha com um quadro de dor na relação sexual e ela não tratava, então ela foi se afastando do marido. Ela estava numa estava numa crise conjugal que atrapalha tudo também. Eu acho que foi até um dos motivos, né, dela se afastar, assim, de tudo. Mas, enfim, pode acontecer isso, né? Então, dor para ter relação, e aí você passa a não querer ter relação sexual, e aí isso vai aumentando. Daqui a pouco a pessoa fala, não quero mais saber de sexo de jeito nenhum. Não, mas se a gente ajudar... Não quero saber. A pessoa vai ficando resistente. Outros quadros, né, que você pensa, às vezes uma mulher... na verdade, eu não tenho um paciente, mas eu tenho seguidora do Instagram que já veio e falava assim, eu infartei. Meu primeiro sintoma foi um infarto. Com 50 anos de idade. Nossa. E eu sempre fui saudável. Jura? Juro. Você vê o tanto que o acompanhamento médico é importante nessa fase, né? Outra coisa, essa paciente minha em específico tem um quadro de depressão, por isso que ela se afastou, mas ela está com um quadro de osteoporose estabelecido também. Porque a osteoporose também é um dos sinais, né? Assim, nos primeiros 2 anos de menopausa, a gente tem uma perda importante de massa óssea, assim como a gente tem perda de massa muscular, né? A gente percebe que a gente vai ficando mais fraca, tal. Tem uma perda de massa óssea. Se a gente consegue intervir logo no começo, a perda não é tão grande. Você entendeu? Então, por isso que eu vou falando, o buraco vai aumentando. É incrível. Eu faço reposição e eu fiquei esse final de ano que eu parei. Eu fiquei com dor na panturrilha. Eu fiquei com dor eu comecei a ter uma tendinite do nada. A artralgia, assim, a dor nas articulações é um sintoma, né? Aqui, ó, dor aqui. Aí eu falei assim, gente, mas o que aconteceu? Minha médica falou, a queda hormonal, não adianta. Você tem problema nos tendões, joelho, e olha que eu faço musculação, hein? Imagine se eu não fizesse. Nossa, não. Talvez você tivesse dificuldade até para andar. É incrível, dificuldade até para andar. Como afeta... Hormônio é vida, não é? É vida. Hormônio é... Assim... Eu sempre brinco, né? Eu falo assim, fica parecendo que eu estou fazendo propaganda de laboratório, né? Não tem nada disso, eu não ganho dinheiro com isso, não. Mas, gente, é muito... Assim, quem pode e vai se beneficiar, não fique com tanta resistência. Tem mulheres que não querem, né? Elas já chegam no consultório falando, não quero de jeito nenhum, pelo amor de Deus, não, tudo menos hormônio. Eu falei, a gente respeita, claro, porque ninguém vai forçar tratamento nenhum, né? Mas os ganhos são muito grandes. Só para você ter uma ideia, a terapia hormonal ajuda a prevenir câncer de intestino, Drica. Você vê o tanto que... E vou falar mais, mulheres que fazem terapia hormonal vivem mais. Você vê o tanto que é uma questão médica, porque fica parecendo que é uma coisa fútil, né? Terapia hormonal. É igual maquiagem, é igual autoestima. Exatamente. Você entendeu? Mas não é. Não é. Tanto é que aí fica aquele negócio, tipo assim, eu vou fazer uma reposição hormonal, vou colocar hormônio no meu corpo, mas quando você é jovem, você tem uma explosão de hormônio. Então, se o hormônio fosse tão ruim,
quando você é jovem, que você tem essa explosão de hormônios, você teria câncer na juventude? Boa pergunta, né? É que tudo que é fisiológico sempre é um pouco controlado. É diferente do que quando você toma aquilo de forma artificial, né? Então, claro, na adolescência, mas é porque a gente é muito jovem ainda nessa fase, né? Então, os cânceres, eles existem, mas são muito mais raros do que numa mulher de 50, 60 anos. Mas, assim, é que eles falam que a exposição muito prolongada, mas depois do WHI, o WHI foi aquele ruim que ficou bom depois, Sei. que aí a gente viu lá, não, tem problema? Tem, a gente não pode deixar de olhar para o problema, mas tem muitos benefícios, e a gente vai continuar olhando para os problemas, mas a gente sabe dos benefícios. Mas é que os malefícios são tão piores que os benefícios. Entendeu? Tô falando, os malefícios da menopausa, o que ela traz de ruim para a mulher, Sim. é tão pior você não fazer. Quer dizer, eu tô aqui, eu levanto a bandeira mesmo. Eu tenho que ser clara, assim, que eu levanto também. a bandeira não, eu tenho que ser clara. Eu sou a favor, porque eu acho que, assim, ajuda muito as mulheres, a gente tem que desmistificar. Mas eu sempre, apesar disso, eu sempre falo, vá no médico, vá no ginecologista, se cuide. Porque se eu precisar falar isso 250 mil vezes, eu vou falar. Eu tive uma avó que faleceu com 56 anos. Jovem, né? Jovem. Que, se você ver a foto dela, é uma senhorinha de hoje, nem de 80 anos. Sei. A pele... Bem envelhecida. Bem envelhecida. Amor da minha vida, minha paixão, coisa mais... E eu não tive o privilégio de ter convivido com ela. Entendo. E um médico, uma vez, que falou que fosse provavelmente também, se ela tivesse feito uma reposição hormonal, que naquela época ninguém fazia, Não. isso teria beneficiado muito a saúde dela. E é uma pessoa que nunca foi numa ginecologista, sabe? Que as pessoas não iam antigamente. As mulheres morriam de câncer de colo de útero, né, Então. Drica? Nunca tinham... Tem Mas mulher que tinha nunca ultrassom. fez um Papa Nicolau na vida. Então, né? tinha ultrassom? Quando que o ultrassom começou? O De quando? ultrassom, na verdade, ele surgiu principalmente por causa da obstetrícia, né? Ultrassom, feto e tal. Década de 70 tinha, mas começou e assim foi desenvolver depois da década de 80, 90, que realmente hoje em dia a gente, graças a Deus, o ultrassom mudou a ginecologia, né? Porque a gente faz muita coisa com ultrassom. Enfim, a gente tinha muito menos recurso naquela época, né? E tinha muito menos acesso ao médico também, né? Era mais difícil, não tinha tanto médico, não tinha plano de saúde. Isso que eu ia falar, não tinha plano de saúde, né? Ia no médico quando estava doente, né? Os hormônios, eles são bons tanto para as mulheres, mas para os homens também. Rapidamente falando, eles contribuem também para a saúde masculina. Você fala de reposição para homem? Não, os hormônios afetam tanto as mulheres quanto os homens. Sim. Os homens também podem fazer reposição? Aí já não é minha área. Existem algumas situações que sim, que precisa, mas também tem que ter muito critério, sabe, Drica? O que a gente tem visto hoje é hormônio para todo mundo, em qualquer dose, e vamos dar hormônio para todo mundo, que na dúvida vamos dar hormônio. Então, isso tem que ter muito mais critério. Por que o homem não tem essas transformações hormonais que a gente tem? Então, ele tem o testículo, né? Ele não tem um ovário. O ovário, eu vou falar para você, o ovário, a gente nasce com um ovário quando a gente é bebê. A gente nasce com ovário. Com aquele ovário, certo? O que produz o estrogênio são os ovos, são os folículozinhos que vão se transformar em óvulos. Certo. A gente nasce com um número limitado de folículos. Certo. Tá? De células germinativas ali que vão se transformar em óvulos ao longo da vida. Que são a menstruação, que elas descem cada vez que se menstrua? Seria o óvulo. O óvulo. Que sai para fecundar o que o espermatozoide fecunda. Enfim. E quando ele não é fecundado, ele sai como menstruação. Exatamente. Isso é um número limitado. A gente tem um número limitado de folículos. Então, digamos assim, de 100. Então, você vai... Assim, sim, um número representativo aí, 100. Certo. Você não fecundou, 100, acabou. Não tem mais. Entendi. O homem consegue produzir ele consegue fazer filho até 90 anos. Exatamente. Então, e isso interfere? Como isso interfere nos hormônios da mulher?
Interfere porque a estrutura do ovário que produz o estrógeno são esses folículos. E a partir do momento que você esgota a tua cota de óvulos que você tem, Da fase reprodutora. da fase reprodutiva, vai chegar uma hora que você não tem mais nenhum. Sabe? É um porquinho com um monte de moeda? É mais ou Sei. menos isso. Você vai gastando. Chega uma hora que não tem mais nenhum, né? Então, aí você não produz mais hormônio. Será que é por isso que a gente tem... onde eu quis chegar aí? Será que é por isso que eles associam a menopausa ao final da vida? Como se a vida... Porque se... Estou falando evolutivamente. Qual é a função das pessoas, assim, evolutivamente? É, como todos... Mulher, né? Procriar seria. É procriar. Basicamente, assim, bem, né? Perpetuar a genética, perpetuar a raça e tudo mais. Se você acaba esse período de reprodução, teoricamente, acabou a tua vida. Não serve para mais nada. Não né? serve para mais nada. E quantos anos e anos e anos e anos, milhões de anos, a gente vem incutindo isso na nossa mente? Sim. Nós provavelmente somos a primeira geração que estamos combatendo isso, né? Falando, não, a gente quer mais, a gente não quer peraí. ser vista dessa forma. Não, porque eu não sou só isso, né? Eu não sou só isso. reprodutora. Claro que eu tenho vontade de viver. Sim. Eu tenho vontade de transar. Sim, Eu tenho vontade de ter prazer ainda. Claro. Se eu tenho que tomar alguma coisa para me ajudar, graças a Deus que a tecnologia está aí, Isso. vamos tomar. Se não, ou então, quem não pode, mas quem não quer, ou por opção, mas ela sabe que ali não é. Gente, não é o fim da vida. Menopausa não é o fim da vida. Isso foi uma coisa incutida há milhões de anos na nossa cabeça por causa do processo evolutivo. Eu acho que a gente escutou muito aquela coisa, fulana tá velha, fulana tá acabada, fulana tá não sei o quê, né? Essa coisa com a mulher é muito forte, né? Ainda mais principalmente relacionada ao visual, né? Isso. O envelhecimento não cai bem para a mulher. Tanto é que falar, ele envelheceu, tá charmoso, né? Tá grisalho, tá grisalho. bonito. A mulher não. Imagina, que absurdo, gente. E você sabe que, olha que interessante, tem muitos homens querendo mulheres mais velhas. Sim. Você sabe que meu marido, o atual, né? Ele falou assim, nossa, eu por mim você deixava seus cabelos brancos. Eu falo assim, não, eu ainda não tô preparada para isso, né? Se eu tivesse o cabelo todo branco, sabe? Tipo a Fafá de Belém? Fafá de Belém tem o cabelo todo branco. Eu deixaria, mas o meu cabelo, ele não é assim. O cabelo branco cai bem pro homem, pra mulher envelhece. Isso. Ele ficou mais velho e ficou charmoso, a mulher ficou velha. Sim. Mas é porque essa coisa da reprodução. Sim. E por isso que é tão frequente essa fala das mulheres. A minha vida acabou. Eu não tenho mais utilidade, meu marido não vai mais ter tesão em mim. Eu não sou uma mulher sexualmente ativa. Tem muitas que falam assim, antes eu entrava, num salão e todo mundo olhava para mim, agora ninguém mais olha, porque eu sou uma mulher velha. A minha mãe fala aqui, a minha mãe tem 70 e poucos anos, que outro dia eu falei no podcast, ela falou, para de falar a minha idade! Podcast não, eu fiz nos stories, né? Ela falou assim, para de falar a minha idade! Me entrega. É porque minha mãe é daquela que você não pode perguntar a idade. Entendi. Ela não é. Gente, eu tenho orgulho de falar que eu tenho 51 anos. Eu tenho orgulho. Eu falo, gente, eu tô tão bem, eu tenho tanta vida pela frente. Nossa, muito. Eu fiz tanta coisa nesses últimos 10 anos. 10 anos não, né? 7 anos, quando eu me redescobri com 45. Eu casei de novo, eu mudei de profissão, eu fiz meu Instagram, eu entrei para as redes sociais. Eu sou uma pessoa que trabalha pra caramba, como eu nunca trabalhei. Conheceu um monte de gente, deve ter conhecido. Conheci um monte de gente. Olha, eu nunca fui tão feliz. Nunca fui tão feliz. Que legal. E vai continuar, né? Claro, porque mas é isso, acho que assim, a gente recebe aquilo que a gente emana. Com certeza. E essa força que eu quero dar para a mulherada, sabe? E meu Muito marido legal. foi muito importante para mim nesse momento. Meu marido é 5 anos mais novo que eu. E ele... Muitas coisas do tipo não olhar para trás. Hoje mesmo eu estava conversando sobre isso. Ele fala... Quando a gente se conheceu, eu ficava falando muito do passado, aquela coisa meio remoendo. E eu falava, linda, para! O passado você não vai conseguir mudar.
para o futuro, sim. O presente é hoje, você tem que viver o hoje e o futuro está nas suas mãos. O passado foi, você viveu aquilo que você tinha que viver. Sim. Você fez o melhor que você podia fazer com o que você tinha. Daqui para frente, o que você vai fazer por você daqui para frente? Então, e ele falava isso tanto para mim que eu falei, gente, é verdade, o passado já foi. O que eu posso fazer? A única coisa que eu posso fazer é me perdoar. Sim. Porque a gente fica, né? Por que eu não acertei de primeira, né? Nossa, imagina. Mas muita imaturidade também, Muito. né? E, gente, a gente não acerta sempre, né? A Claro gente que não. erra. E é errando assim, que às vezes a gente acerta. Uhul! com sorte a gente Com acerta. Mas a maturidade é isso, né? E eu acho que o papel... Sabe o que eu lembrei? Você está falando desse negócio da sua mãe. Olha que engraçado. Eu tenho um professor lá no HC, né? Ele que não escute eu falando aqui, né? Mas ninguém vai saber quem é. E ele é um senhor já, de 70, 80... Próximo, vai. Nem sei que idade que ele tem, porque ele esconde a idade dele. Ele também? Ele é todo vaidoso, ele é todo não sei o quê. Aí, esses dias, porque ele me segue no Instagram, e eu falo da minha idade também. Eu tenho 48, não sei o quê. E ele olha e fala assim, nossa, eu vejo, você é corajosa, né? Você fala a sua idade. Você não tem orgulho de falar da idade que Eu você achei, tem? até foi inesperado aquilo pra mim. Eu falei, gente, eu não consegui nem entender o comentário. Depois eu entendi. Eu falei, para algumas pessoas é muito difícil mesmo, né? E continua sendo difícil envelhecer, né? Mas é difícil pra caramba, pra não dizer outra palavra. É difícil, mas a gente pode mudar isso. A gente pode Sim. trazer mais leveza para o processo todo e ressignificar muita coisa, né? Esses dias eu atendi uma psicanalista no consultório, uma graça, amei. Era a primeira vez que eu conheci ela. E ela é toda grisalha, né? E ela tem o quê? Ela não tem, acho que nem 50, tá super grisalha. Aí ela falou assim, eu resolvi que eu vou viver o meu envelhecimento. Eu não vou pintar meu cabelo. Isso aí. Eu resolvi que eu vou viver. Aceitar as escolhas. Eu acho que é a melhor fase. Porque é onde você se reencontra e você é muito mais fiel aos seus sentimentos. Eu não gosto, por exemplo, vinho. Eu não gosto de vinho. Eu cheguei à conclusão que eu não gosto de vinho. E eu antes, eu era uma coisa... Eu bebia vinho, porque eu falava, gente, se eu falar que eu não gosto de vinho, as pessoas têm um preconceito, você sabe, né? Sim. Tipo assim, ela não gosta de vinho. Não, porque é Bordeaux, Cabernet Sauvignon, e eu lá. Nossa, que delícia. E eu não via a menor graça daquilo. E eu falava, gente, se eu falar, as pessoas vão me excluir, né? Fiquei anos... Vamos me convidar pra festa, pra almoçar fora. Anos com azia. Só pra ser convidada pra festa, né? Só pra dizer que eu tomava vinho. E eu, até o dia que eu falei, eu não gosto. Eu gosto de gin tônica, né? Eu gosto de gin tônica, é um drink... Eu gosto de drink refrescante e tal. Não como? Eu falei, não gosto. Eu gosto de gin tônica. Então, assim, você toma o seu vinho e eu tomo o meu gin tônica e nós vamos nos entender, você com Ótimo. o seu... E essa aceitação do outro, né? De você... Isso. Enfim, exato. Assim, essa coisa de você... Essa coisa do julgamento, sei lá... Eu não sei nem o que falar em relação a isso, mas é a melhor coisa, é o melhor presente dessa fase, é isso mesmo, né? De você se sentir livre. Isso. Sabe o que eu fiquei pensando aqui? Que às vezes a mulher, ela tem que pensar que o homem também envelhece. Que às vezes a mulher coloca numa situação de tipo, não estou mais atraente, mas tem muito homem barrigudo aí. Sim. Casado com essa mulher que ela não está assim atraente. Então, não fica olhando tanto... Sim. Se culpando, chicoteando, né? Auto-chicoteando, e não deixar o seu parceiro se diminuir. Se ele falar, você fala, se ele estiver barrigudo, você fala, mas você também está com barriga? Isso. Não deixa. Isso. A gente tem que resistir. Resistir, né? Sim, com certeza. Eu vou te fazer uma última pergunta, Andréia. O que é o envelhecimento para você? Nossa... Que pergunta. Você sabe que todas falam exatamente isso. Nossa, que pergunta. Eu acho que eu ainda não sei bem o que é envelhecer.
né? E eu estou começando um processo de envelhecimento. Na verdade, já comecei há algum tempo, né? A gente começou na hora que a gente nasceu, né? Mas eu falo dessa fase mesmo. Eu sei, tô brincando. Né? É mais nítido. E para mim, no primeiro momento, foi uma coisa... me trouxe sentimentos muito negativos, que eram sentimentos meus e conceitos e preconceitos meus, né? E ao longo dessa jornada aí de uns 3 anos já que eu estou vivendo... Tudo bem, eu não estou falando só do envelhecimento, eu estou falando especificamente da menopausa, porque a menopausa dá uma acelerada nesse processo, Sim. né? E muda. Eu acho que é uma mudança, o corpo muda, a gente fica diferente, mas a gente também se redescobre de outra forma, né? Você olhar para o teu corpo, isso que você falou, sendo mais generosa, aprender a ser mais generosa com a gente também, né? Gentil, e se perdoar, né? Quando a gente é jovem, a gente tem essa coisa assim de... Eu, pelo menos, quando era jovem, você falou, eu me reconheci em você, que é falar assim, nossa, eu podia ter feito assim, porque... E ficava me culpando e trazendo aquela coisa assim... É meio cruel. E eu falei, qual o sentido disso? Qual o sentido disso? Nenhum. Né? A gente está aqui, a gente está vivendo, eu estou viva, estou saudável, estou bem, estou pensando, estou aqui fazendo esse podcast. Quem diria, gente? Há uns 3 anos atrás eu nem ia imaginar que eu ia estar fazendo isso. Enfim, estou descobrindo outras formas de me comunicar, de me relacionar com as pessoas. E eu acho que isso nunca vai acabar. Que eu acho que é a coisa mais legal. Cada né? fase é uma redescoberta. Você sentiu que você se redescobriu, assim, depois, lá pelos 40 anos? O que você acha? Que você sentiu um marco? Teve um marco na sua vida? Eu acho que o marco... De transformação? Eu acho que o marco está acontecendo mais agora, sabe, Drica? Assim, de eu conseguir olhar para o meu passado e falar, poxa, que bom que eu vivi tudo isso, que eu cheguei até aqui dessa forma. Se eu não tivesse vivido tudo isso, talvez eu não tivesse a cabeça que eu tenho, eu não tivesse a flexibilidade que eu aprendi a ter, porque isso é uma das coisas mais importantes que eu adquiri, né? Então, eu acho que está sendo agora, nesses últimos 3 anos aí, uma redescoberta. Entrei no Instagram também, que era uma coisa assim que eu mesma ficava, Instagram, imagina, por quê, tal. E foi ótimo, uma forma de divulgar meu trabalho. Eu recebo tanto feedback positivo, as pessoas querem saber mais e querem informação, e eu falo, poxa, que legal. E uma forma de eu me comunicar com as pessoas, aprender também, né? Você impactar a vida das pessoas, ajudar as pessoas. Sim. Porque quando a gente acha que a gente está dando muito, na verdade, a gente está recebendo mais. Muito. É muito legal. Como eu falo... o propósito do Drica Pod, mais do que tudo, é compartilhar, sabe? Sim. Dividir. Com compartilhamento, você vai longe. Quanto mais você dá, você mais recebe. É isso. E juntos somos mais fortes, né? Juntos somos mais fortes. Terminou maravilhosamente. Juntas somos mais fortes. Sim. Não é muita gente acha que isso é blasé, mas não é. A verdade é que a gente, juntas, nós somos mais fortes. Sim. Doutora Andréa. Olha. Que formal agora. Bom, vou deixar aqui, olha. Tá aqui, ó. Aqui, em algum lugar aqui, o Instagram da Andréa, o seu perfil no Instagram. Você tem algum perfil mais em outro lugar? Não, Instagram, só. É só entrar já sigo a doutora Andréa. Ai, que chique. Esses dias eu te contei, né? Que uma amiga é super sua fã. A Drica Divina te segue. Uau! Até rindo, eu e a Amanda, que é uma amiga queridíssima. Eu quero te apresentar porque ela é loucona, assim, ela é muito legal. Amo. E a gente tem um grupo tão gostoso, né? Que é o Inconformidades. Também você pode seguir lá no Instagram da Cláudia, que é amiga, assim, que é um grupo que isso tudo forma eu, a Cláudia, vocês, todas as mulheres que estão nesse grupo e muito mais, e eu no meu Instagram, formamos um grupo de mulheres que incentivamos outras mulheres. Isso. Né? Isso que é o mais importante. É a nossa rede de apoio, né? É a nossa rede de apoio. Isso. Acho que é por isso que a gente também está tão bem. Isso. Com certeza, não tenho dúvidas. Eu tenho assim, a receptividade que a gente tem ali, assim, a gente conversa, cada uma tem seu jeito, sua contribuição, é muito bacana. Só uma coisinha, você não sente que a mulher, quando ela vai envelhecendo, ela vai ficando mais generosa uma com a outra também?
Diminui um pouco a Nossa. competição, aquela competitividade, Então, não é? gente, é maravilhoso isso. É maravilhoso. E se eu pudesse transmitir isso para as meninas mais jovens. Nossa. Elas iam Né? ser mais felizes mais tempo, né? Exatamente, exatamente. Doutora Andréa. Bom, divinas maravilhosas, obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui nesse momento aqui com o Drica Pod. Já segue, se inscreve no canal, aciona o sininho que eu já sei, nunca sei onde é, para você receber as notificações dos novos vídeos. Deixa aqui seus comentários, compartilha esse vídeo com suas amigas, indica elas para todo mundo, para todas as suas amigas maduras. Até breve. Kisses!